Bom, meus amigos, quando nós falamos de Word 2016, a gente fala, na verdade, de poucas diferenças que existem em relação a versões anteriores, principalmente aí em relação à versão 2010, que era mais usada em concursos. Mas agora vamos justamente tratar de uma dessas diferenças, que não é tão radical assim não. É que o Word, antigamente, apresentava uma guia chamada Layout da página. E se no seu computador você tem instalado uma versão um pouco anterior a essa 2016, você vai perceber que é assim que funciona. Na versão 2016 do pacote Office, essa guia Layout da página, ela foi dividida em duas outras. Os comandos que ali se apresentavam foram divididos em dois outros elementos. Então agora nós temos a guia Design e a guia Layout. Não chama mais Layout da página, agora chama-se apenas Layout. E nós temos a guia Design também. Mas observe que isso, em relação ao pacote 2016, isso ocorreu só no Word. No Excel não. No Excel continua existindo a guia Layout da página, né, e tudo mais. Evidentemente, não sei o porquê, normalmente o pacote Office trabalhou sempre com a ideia de uma padronização, de uma parametrização. Então, se foi feita uma alteração aqui, uma alteração equivalente acontecia lá e lá também. No caso, Excel e PowerPoint, né? Mas dessa vez não. Tá legal? Agora, o que mudou é isso. Os comandos que você vai encontrar, ora na guia Design, ora na guia Layout, são os mesmos comandos que você encontrava nessa guia Layout da página. Ou seja, não é que houve uma inclusão de ferramentas que agora vai chacoalhar todo o nosso conhecimento que eventualmente nós já vínhamos carregando. Tá legal? Então, primeiro, a guia Design, ela só tem dois grupos. Ela tem o grupo Formatação do documento e também ela tem o grupo Plano de fundo da página. E são grupos muito simples. No grupo Formatação de documento, nós vamos encontrar os chamados temas. Aliás, você observa na parte superior da imagem, né, que a guia Design está selecionada. A gente sabe disso porque a barra é azul com letras brancas. E aí, justamente, acontece a função inversa na guia que está selecionada, não é? Com fundo branco e, claro, cores azuis. Os temas, se você nem olhar a frase que explica, o que tenta explicar os temas, se você observar só a imagem, o que você vai observar é que, ora a fonte é maior, ora a fonte é menor, ora a fonte é mais intensa, negritada, por exemplo, ora a fonte é mais fina, ora ela é preta, ora ela é azul. Então, o que é um tema? Um tema é uma formatação, cada tema é uma formatação pré-configurada. E essa formatação, é claro, sempre pode ser personalizada ou alterada pelo usuário. Então você terá todo um conjunto básico de formatações aplicadas ao trecho que escolher. A vantagem do tema é quando você, vamos imaginar que num determinado documento, por alguma razão, você precise formatar o seu texto inteiro de até 3 maneiras diferentes, em trechos não consecutivos, ou seja, não é assim, a página 1 e 2 é formatada do jeito tal, a página 3 e 4 e a página 5 e 6. Não, esse parágrafo é de um jeito, o outro é do jeito 2, o outro é do jeito 3, depois volta para o 2, depois volta para o 1, depois volta para o 3, quer dizer, a coisa precisa de uma mescla. Então, em vez de você selecionar, por exemplo, primeiro você digitaria suas 6 páginas, e então você simplesmente selecionaria o conjunto 1, o conjunto de trechos número 1, e aplicaria um único tema, bastando levar o cursor do mouse sobre o tema em questão e clicar.
depois selecionaria todos os elementos do grupo 2 e então de uma só vez aplicaria todos os mesmos recursos de formatação de um outro tema qualquer e a mesma coisa para o grupo 3. Então, facilita. Em vez de você primeiro trocar a fonte, depois o tamanho, depois aplicar negrito, depois trocar a cor da fonte, depois mudar o espaçamento, enfim, você já teria uma formatação pronta. O modelo, honestamente, é isso. Tá legal? E aí nós temos o grupo plano de fundo da página, que tem 3 comandos praticamente, eu diria, autoexplicativos. Principalmente os 2 últimos. Por quê? Cor da página. Cor da página é muito simples, meus amigos. O Word e o Excel e o PowerPoint, quase todo mundo, quando você abre um novo arquivo, o fundo é branco. A página é branca, a planilha é branca, o slide é branco, tudo é branco. Mas você pode alterar a cor da página. Por que valeria a pena alterar a cor da página? Por exemplo, porque você vai usar papel colorido posteriormente para fazer a impressão do documento. E se você simplesmente usa texto na cor preta, então talvez não faça tanta diferença assim de fato. Mas se você utilizar recursos coloridos, pode fazer toda a diferença. Afinal de contas, meus amigos, uma coisa é você preparar na tela do seu computador contra uma página virtual branca uma informação colorida. E aí você analisa o que fica bonito ou não na sua opinião. Porém, depois, efetuando a impressão em um documento, em uma página de papel física colorida, aquilo que ficava bonito pode não ficar mais bonito. Aquilo que ficava destacado pode desaparecer e assim sucessivamente. Então, cor da página é só para isso, para que a página tradicionalmente branca do Word fique com outra cor qualquer. E o comando à direita deste, bordas de página, é justamente isso, para você dar uma enfeitada na página, como por exemplo, aquelas bordas de diploma, né, que você conhece e tudo mais. Ora, pessoal, eu posso colocar normalmente o diploma, orientação, paisagem, né? Posso colocar o papel na orientação, paisagem, aplicar bordas e aí digitar um texto e imprimir um diploma a partir dessa construção. A marca d'água também me parece honestamente muito simples. A gente só precisa lembrar de uma coisinha da marca d'água. A marca d'água não se sobrepõe ao texto digitado. É justamente o contrário. O texto digitado é que se sobrepõe à marca d'água. Então vocês conhecem, por exemplo, aqueles papéis que tem o timbre de um hotel. Antigamente era assim, né? Você ia ao hotel, tinha um bloquinho lá, antes da internet e tal, ser tão popular. Então você tinha lá bloquinho de papel para escrever cartas ou qualquer coisa, e aí tinha o logo. Em vez de no cabeçalho, por exemplo, muitas vezes o logo estava em marca d'água. Aquela marca d'água confidencial que existe em alguns documentos, e assim sucessivamente. Inclusive a marca d'água antigamente, ela podia ser utilizada para impedir que as pessoas tirassem cópias de um documento impresso. Existe um modelo de marca d'água, é que hoje o processo da chamada Xerox, hoje o processo é um pouco diferente, em algumas máquinas principalmente, né? Porque a metodologia de escaneamento mudou. Mas antigamente, quando você tinha um documento com um texto e uma marca d'água, para fazer a leitura, a máquina ficava louca, porque ela não conseguia saber o que estava num nível e o que estava em outro nível. Então ela fazia uma leitura total e não conseguia produzir uma cópia adequada. De qualquer forma, não se esqueçam, o texto ou o conteúdo do documento, tabela, seja lá o que for, né? O conteúdo do documento se sobrepõe à marca d'água e nunca o contrário. Então, a marca d'água é como se ela fosse, vamos dizer assim, primeiro eu imprimo a marca d'água. Quando eu imprimo um documento do Word usando marca d'água, não terei que imprimir 2 vezes, mas só façam de conta, tá legal? Primeiro eu imprimo com a marca d'água, legal. E depois imprime-se por cima dela o conteúdo
numa próxima impressão. É que o Word já faz tudo isso e a sua impressora, é claro, de uma vez só. Tá legal? Muito bem. Ora, pessoal, então nós temos nesta guia design algo que, de alguma forma, tem a ver com, aliás, design não poderia ser diferente, né? Algo que, de alguma forma, tem a ver com a parte da beleza, digamos assim, de um documento, né? Alguns ajustes visuais. Sim, a marca d'água confidencial lá no papel, ela não serve para embelezar o papel, é verdade. Mas olha só, os temas, que são as formatações, a gente formata o texto para quê? Para que ele fique agradável, para que ele fique melhor apresentado. A gente usa negrito para que o futuro leitor deste documento tenha um impacto visual maior, né? Por que eu trocaria a cor da página? Para que eu imite a página que eu vou usar talvez para impressão, bordas. Poxa, se bordas não é para enfeitar o documento, para que seria, né? Então nós temos aqui na guia design poucos recursos e são recursos vinculados à estética, digamos assim, tá bom? São importantes? Ora, pessoal, o que nós precisamos entender é, a partir do momento que uma nova versão, nesse caso a 2016, é abordada nos concursos, nós, claro, podemos entender que não vai ser uma revolução. Então as questões de prova a partir de agora vão ser completamente diferentes do que elas foram no passado? Não. Se eu partir deste pressuposto, a guia design teria pouco impacto em provas de concurso público, porque esse tipo de comando raramente caiu. Agora, olha só, raramente caiu e não, até hoje, nunca. E esse é sempre o problema. Quando nós estudamos, e principalmente, por exemplo, vamos imaginar a ideia do curso intensivo, um curso com uma carga horária reduzida, né? Quando você está num curso intensivo, você estudando, nós ministrando a aula, é óbvio que nós temos que fazer escolhas. Não dá para falar tudo que nós falaremos no curso extensivo. Óbvio, é uma simples matemática do tempo. Se eu tenho metade do tempo, eu não necessariamente só vou falar de metade das coisas. Talvez eu fale um pouco mais da metade das coisas e use exemplos menores ou uma menor quantidade de exemplos para dinamizar o processo. Mas, quando você está estudando e você chega ali na última semana para uma revisão e etc., é normal, e não digo que você não deve fazer isso, que se foque nos assuntos mais recorrentes. Mas isso não quer dizer que você vai abandonar a guia design, porque ela raramente cai, ela raramente tem caído. Porque esse raramente pode ser que na sua prova seja justamente aquela uma questão do ano sobre a guia design, ou enfim. E quando uma versão nova é apresentada nas provas, a tendência é que a banca utilize algumas das novidades para criar algumas questões também é importante, tá legal? Então a guia design é simples assim, pelo menos na minha opinião, simples assim. Gostou desse vídeo? Dê um like pra gente. Compartilha com seus amigos e, se possível, deixa um comentário, uma sugestão e nos próximos vídeos, nas próximas ocasiões, a gente tenta te atender, tá legal? Inscreva-se no nosso canal, ativa lá o sininho e você recebe as notificações. Acesse o nosso site, neafconcursos.com.br, observe lá os cursos que nós temos, inscreva-se, bons trabalhos.